Senhoras e senhores, muito bom dia. Meu nome é Carlos Henrique Alves Martinez. Eu sou advogado, criminalista, professor universitário de Direito e psicanalista. E eu vim aqui hoje para a gente fazer um trabalho de um projeto meu, que é um projeto que eu tenho acadêmico, eu desenvolvo esse projeto junto com os meus alunos na academia, aluno de direito penal, aluno de processo penal, tribunal do júri, que é a questão do custodiado e a questão do comportamento governado por regras e a sua modelagem por contingências. E a partir disso aí, eu tenho um projeto de lei que eu gostaria de implantar em Brasília. Seja se me derem a oportunidade, se os eleitores me derem a oportunidade de chegar lá ao Congresso Nacional, eu farei eu mesmo o projeto de lei. Caso não consiga, que eu acho muito difícil, que eu vou conseguir se Deus quiser, o povo está com quem tem projeto, quem tem cultura, quem tem condições de administrar esse país, e não propostas vazias. Então também temos o Instituto da Iniciativa Popular. Eu sou deputado federal, candidato a deputado federal, 1569, anote aí, 1569, deputado federal aqui na Bahia, professor Martinez. Vota aí, aqui na Bahia, 1569, deputado federal, professor Martinez. Se você não tiver candidato, vote em mim. Se gostar da minha proposta, vote em mim. E se precisar, tiver em outro estado, divulgue nas suas redes sociais, para que a gente possa chegar aqui na Bahia e ter um trabalho dessa magnitude. Bom, o custodiado é aquele que está preso, condenado. E nós temos um grande problema do custodiado, é que ele vai ter que voltar ao convívio social. E essa forma que nós estamos vivendo hoje é uma forma meio enganosa. E por isso nós vamos nos valer da ciência. Skinner falam que se Skinner de esquerda, Skinner de direita. Skinner não foi político. Skinner foi simplesmente um grande cientista, certo? Então daí ele criou o análise comportamental de Skinner. Através do reforço, você aumenta o seu comportamento, e a partir do momento que você aumenta o seu comportamento, você cria um condicionamento, e depois esse condicionamento se cristaliza, e nós temos então a modelagem. Temos depois disso o comportamento governado por regras, é uma derivação analítica comportamental, e versus também aquele modelado por contingências. Então nós vamos lá, ao dizer que um comportamento é governado ou controlado por regras, estamos dizendo que existe um estímulo discriminativo verbal do tipo regra, que controla o comportamento de ouvinte. Assim nos falou Bauman em 2006 e 2008, e também Catania, 1998 e 1999, definiu o comportamento governado por regras como a tendência das pessoas a seguirem instruções umas das outras. Então, através da fala, através da linguagem, através da escrita, da leitura, nós criamos a nossa cultura, criamos o nosso comportamento, criamos o nosso condicionamento e criamos a nossa modelagem. Então, uns estão influenciando os outros. Por isso que se diz aquele velho ditado, aquele velho jargão, né? A mentira repetida várias vezes se torna verdade, certo? A mentira repetida várias vezes se torna verdade. Então, por isso, porque você vai influenciando outras pessoas. No sistema penitenciário, nós temos aí estudos que vários doutrinadores, e eu penso também, ser um sistema totalitário fechado. Por que totalitário fechado? Porque é um sistema em que a pessoa não pode sair, está preso. O nome preso é bem correto. Aí nós temos o custodiado. Esse custodiado, muitas vezes nós temos jovens que podem ser recuperados, porque quanto mais jovem, melhor para você modelar e condicionar novos comportamentos. O jovem, aquele que cometeu um delito e é réu primário de bons antecedentes, aquelas pessoas que são de boas famílias e que por algum motivo cometeram um delito, inclusive presos inocentes. Nós temos falhas processuais, sim, e que os presos podem estar lá inocentes, sim. Então esse projeto meu do custodiado é o projeto da leitura e da transmissão dessa leitura para os outros custodiados. Então, ao invés de eles estarem lá conversando, por exemplo, em 5 anos na cadeia você conversa a palavra parada, a palavra salve geral, a palavra vou matar, vou roubar, você passa a ter outra linguagem
E essa pessoa que lê, que estuda, ela está sendo governada por regras. O comportamento dela vai ser governado por regras. Você passa 5 anos numa faculdade de Direito, você passa a falar data máxima vênia, embargos declaratórios, agravo de instrumento. Você passa 6 anos na faculdade de Medicina, você passa a falar leucócitos, né? Corticoide, remédios. Então você passa a ter uma nova linguagem e você passa a ver o mundo de uma forma melhor. Então a educação, ela transforma, ela é transformadora das pessoas. Então essas pessoas precisam ser, o custodiado precisa ser recuperado. Precisa ser recuperado. E através do comportamento governado por regras de esquina, na análise comportamental, nós podemos melhorar essas pessoas. Basta que elas tenham um dos passos para isso, é a leitura. Inclusive eu tive sabendo por vários colegas que muitos custodiados estão fazendo cursos superiores online. Soube de um caso que está fazendo um curso superior, já vai começar outro curso superior e faz vários cursos de extensão além da leitura. Então ele pode ser uma liderança lá dentro do sistema totalitário fechado do custodiado para, através da linguagem, transmitir comportamento governado por regras para outros custodiados e transformar esses outros custodiados, certo? Entre aspas, para que esses custodiados possam sair de lá com o bem, ou seja, com o que a sociedade aceita como bem, fazer o bem, e não à margem da sociedade na criminalidade. Então nós temos aí, inclusive, até salvar aqueles presos inocentes que estão lá pagando e que não mereciam estar lá. Um exemplo pode ser o da mãe de um adolescente dizer para o mesmo que ele deveria sair, ao sair da escola, ir direto para casa, e caso não fosse isso, iria se ver com ela. Esta regra controlava e controla o comportamento do mesmo, pois ele aprendeu que caso não seguisse essas regras, teria de lidar com as consequências desagradáveis. Olha, a punição de esquina. A punição, ela inibe comportamentos, e o reforço, ele aumenta comportamentos. Embora a punição para o próprio esquina deveria ser a última ratio, a última razão de ser. Sempre buscarmos o reforço positivo. Em outras palavras, a resposta de ir direto para casa ao sair da escola era reforçada negativamente, é o reforço negativo. Reforço positivo é quando você tem uma consequência que seja agradável, uma consequência que seja prazerosa, uma consequência que lhe traga recompensa. E negativamente desagradável, né, que lhe traga a não recompensa. Evitava a apresentação das consequências aversivas de ver com sua mãe o que iria acontecer. Então é o tipo da coisa, pagar para ver. Regras, por serem sempre verbais, podem ser tanto faladas quanto escritas. Baum, 2008 com 2008 e 2006 também. Por exemplo, geralmente não paramos um carro em frente a uma placa de não estacione. Baum, 2006-2008, diria que a pessoa que afixou a placa é o falante e quem a lê é o ouvinte. O reforço para o comportamento do falando de afixar a placa é o fato de as pessoas não estacionarem em frente à casa. Vogelmann, em 1987, postulavam, são todos pós-Skinners, são autores pós-Skinners, postulava que agimos sobre o mundo apenas em função das consequências dessas ações. Baum, 2006 e 2008, para quem quiser anotar os termos, Baum, B de bola, A de Antônio, U de uva, M de Maria. Vamos ver o outro autor, Vogelmann, V de verbal, A de Antônio, U de uva, G de gato, H de Henrique, A de Antônio, N de navio. E nós temos também o autor que nós tínhamos falado aqui agora, Catania, C de casa, A de Antônio, T de Tamires, A de Antônio de novo, N de navio, identificação, A de Tania também. Então por aqui vocês estão vendo que esses comportamentos, eles vão ser modelados pelo que você lê. Através da leitura você lê, essa leitura vai para o seu inconsciente, vai para a sua mente, ela é processada, embora a esquina não fala muito inconsciente, né?
certo? Mas ela vai para sua mente, é processada na sua mente, e depois de totalmente processada na sua mente, você vai verbalizar ela para outras pessoas. E essas pessoas vão fazer a mesma coisa, vão ouvir a leitura pela visão, a fala é pela audição, vão ouvir, vão processar mentalmente e vão falar isso para outras pessoas. Isso vai fazendo uma cadeia de comportamento governado por regras. Conforme já tinha dito, Waldman, em 1987, postula que agimos sobre o mundo apenas em função das consequências dessas ações. Bauman, 2006-2008, defende que isto acontece porque o comportamento operante é modelado via reforço e punição, independentemente de ser governado por regras ou modelado por contingências. A modelagem por contingência é o reforço e a punição. No caso do comportamento puramente modelado por contingências, tanto o reforço quanto a punição envolvidos são inevitavelmente não verbais. Castanheira, não precisa dizer como é que escreve, C de casa, A de Antônio, S de Sérgio, T de Tatiana, A de Antônio de novo, N de navio, H de Helena, E de Hernando, I de identificação, R de rato, A de Antônio. Castanheira, 2001, questiona se existem comportamentos puros, tanto para os governados por regra, quanto para os modelados por contingências. André, em 2003, e Bauman, em 2006 e 2008, sobre o assunto afirmam que, para a nossa espécie, dificilmente esses comportamentos são encontrados. Haja vista que, muitas vezes, um comportamento pode começar a ser emitido sob o controle de instruções e, posteriormente, passar ao controle de contingências. A aprendizagem, portanto, é fruto tanto de nosso contato com as contingências, quanto do surgimento de regras. Ambas, de forma de controle, são intimamente conectadas. É possível instruir uma ginasta sobre os passos básicos, posições, onde colocar os pés, as mãos, etc., antes de a ginasta realizar a acrobácia. Porém, para a ginasta conseguir realizá-la com perfeição, é necessário que ela pratique, ou seja, que seu comportamento passe ao controle por contingências, ou seja, não verbal. Primeiro ela tem um comportamento não verbal, a chamada, depois ela exerce na prática. O comportamento não verbal seria uma espécie de teoria, e no meu conceito, professor Martinez, e na prática seria de contingências, reforço e punição. Então você chega para um jogador de futebol e diz: chute que você vai acertar. Na primeira vez talvez você não acerte, mas você está se condicionando e modelando para chutar e acertar. Chutar e acertar. Mas tem que ser na prática, o chute tem que acertar, para que você tenha um reforço positivo. Então, dessa forma, o comportamento precisa também das contingências, da modelagem por contingência. O mesmo autor citou outros exemplos, tais como dirigir, boas maneiras, tocar um instrumento musical, etc. Apesar de difícil, alguns comportamentos puramente controlados por contingências podem ser citados como, por exemplo, aqueles mais restritos à movimentação corporal, como andar, agarrar um objeto, entre outros. Andrei, 2003, e Waldman, 1987, citam exemplos. Quando a criança, por exemplo, é terrível tentar agarrar uma ervilha cozida, mas devido às consequências das tentativas anteriores, é possível aprender como fazê-lo. Ou seja, no começo a criança sujará a mão, o chão, e com o tempo conseguirá obter a ervilha intacta. Por outro lado, alguns comportamentos são somente regidos por regras. Por exemplo, um manual para montar algum equipamento. Skinner, 1974 e 1982, complementou o assunto ao explicar que o comportamento modelado por contingências é mais valorizado pelo próprio sujeito por ter sido constituído principalmente pelas próprias experiências, ou seja, pelo contato natural do organismo com os reforçadores. A distinção principal é que o comportamento governado por regras precisa necessariamente da comunicação de um falante, enquanto que o modelado por contingências exige apenas uma interação com reforço de forma não verbal e não social. Bauman, novamente, 2006 e 2008. Certo? O modelado por contingência não é verbal nem é social. São suas experiências. Embora suas experiências estejam totalmente ligadas ao seu contexto social. Não tenha dúvida nenhuma disso. Não é? Outra coisa, na leitura,
em que o apenado está fazendo lá, o apenado faz sua leitura lá, ele está fazendo sua leitura lá, está lendo o seu livro. A partir do momento em que ele está lendo aquela leitura, ele lê 2 horas de relógio. A partir daí, durante o dia, ele vai ficar, em média, na sua mente, processando, no mínimo, 2 vezes mais aquelas 2 horas, 4 horas. E se ele falar aquilo lá, estatisticamente ele pode processar aquilo 6 horas, inclusive nos sonhos. E ele volta o outro dia para falar com outras pessoas que recebem o mesmo ciclo de processamento de dados. Praticamente Skinner quer nos dizer que nós somos um computador programado por essa modelagem por contingências ou comportamento governado por regras. Então, outra pergunta de Castanheira foi sobre o porquê as pessoas seguem regras umas das outras com tanta facilidade. Inclusive aí nós estamos vendo a mídia, a importância dos meios de comunicação social. A grande mídia que atinge grande massa faz o comportamento governado por regras, né? O processo eleitoral, que na França é proibida as pesquisas 6 meses antes da eleição e só é permitida as pesquisas depois que passar a eleição, ela faz o comportamento governado por regras. Ninguém quer ter um voto que seja inútil, quer ter o voto útil, então tende em votar em quem está na frente. É uma forma de manipulação, comportamento verbal, certo? Então é muito importante entendermos isso. Outra pergunta de Castanheira 2001 foi sobre por que as pessoas seguem regras umas das outras com tanta facilidade. A própria autora responde dizendo que tanto o comportamento governado por regras quanto o comportamento modelado pelas contingências são plausíveis, naturais e eficazes, segundo Skinner, 1969-1980. Afirma que a utilidade, olha o que Skinner afirma, que a utilidade das regras se dá pela possibilidade de elas serem transmitidas via estímulos discriminativos construídos a partir de uma cultura, julgando-as como eficazes para o comportamento de seus membros. Uma cultura produz máximas, leis, gramática e ciência para que os constituintes da mesma se comportem mais eficazmente ao segui-las, pois caso fossem aprendidos apenas pela experiência pessoal, demoraria muito tempo para ser adquirido. E completa Andrei, que passa a acreditar nessa tese em 2003. Então nós temos mais uma vez uma grande corrente no comportamento governado por regras. Uma receita, por exemplo, nos instrui sobre como fazer um bolo. A criação da receita para o bolo gostoso foi um problema solucionado que pode ser útil a outras pessoas. Analisando outro exemplo, sabe-se que a velocidade da luz é igual a 299.792.458 metros por segundo. E como esse conhecimento foi construído? Um cientista não precisará traçar novamente esse caminho. Ele poderá simplesmente utilizar esse caminho já construído e continuadamente transmitido para avançar, chegando a novas descobertas. Skinner, 1969 e 1980, escreveu que a cultura resolve problemas de seus membros e o faz transmitindo estímulos discriminativos já construídos para evocar soluções. Essa capacidade de transmitir conhecimento e estar sensível à transmissão dos mesmos, de acordo com Simon, em 1990, citado por Bauer em 2006-2008, é o que torna possível o indivíduo fazer parte de uma cultura. Não faríamos parte de uma cultura se não fosse o comportamento governado por regras. É a minha assertiva, professor Martinez. O custodiado deve ser estimulado a fazer leituras no sistema totalitário que se encontra, sistema totalitário prisional. Ele deve ser estimulado a fazer leituras, ele deve ser estimulado a fazer cursos de extensão, ele deve ser estimulado a fazer cursos superiores, técnicos, qualquer forma de cultura. Ele deve ser estimulado na leitura. E ele deve, mais ainda, ser, após a leitura, ele deve ser uma espécie de monitor para os seus pares, porque o sistema totalitário fechado, o que se chama de prisional, gera no custodiado um problema psíquico muito grande, a falta de contato com a sociedade, a perda do comportamento governado por regras, a sua modelagem num comportamento animalesco ali e criminoso, que são os sistemas hoje prisionais no Brasil e no mundo, né, que estimulam a criminalidade e não a reinserção social. Então preste atenção, o custodiado deve sim aprender a ler, estimulado a ler,
com benefícios, ou seja, com recompensa. E aí nós temos, se ele é recompensado, nós temos um reforço positivo. Um reforço positivo. E esse reforço positivo é a recompensa de que ele terá menos dias no sistema totalitário fechado. Ele sairá. Então a esperança dele sair, ele vai continuar fazendo a leitura e transmitindo ela para os seus pares na custódia. O comportamento governado por regras e o modelado por contingências foram apresentados em um exemplo por Skinner, em A Fable, em 1988. Foi demonstrado, entre aspas, apesar de não estar falando de regras de per si, a aprendizagem por meio de 3 formas diferentes. A primeira seria como Robinson Crusoe. Robinson, o nome no Crusoe, C-R-U-S-O-E, com acento no final. Aprende a dirigir um Jeep sem instrução alguma de como fazê-lo. A esse tipo de aprendizagem, no qual o indivíduo se comporta independentemente de uma regra, ele faz com que ele seja diretamente afetado pela consequência de suas respostas, se reforço positivo, se reforço negativo ou se punição. Dessa forma, Skinner, em 1989 e 1991, e também em 1974 e 1982, distinguiu conhecer por compreensão e conhecer por descrição. Depois de aprender a dirigir, o Jeep ensina Sexta-feira, uma personagem da fábula que não fala a mesma língua de Crusoe, a dirigir, demonstrando não vocalmente como ligar o Jeep, gritando a chave da ignição, como engatá-lo, pisando na embreagem, tocando a marcha, mostrando de fato como a coisa acontece. Disso surge a imitação seletiva de Albert Bandura, em que a pessoa vê uma pessoa se comportar e ela passa a imitar aquela pessoa se aquele comportamento lhe tocar no seu condicionamento ou sua modelagem. Se seu condicionamento for igual a ele e você sentir essa afinidade de condicionamentos, você passa a imitá-lo. Isso se chama imitação seletiva de Albert Bandura, certo? Então, ele passa a ver a pessoa tocando na embreagem, ele passa a ver a pessoa tocando a marcha, mesmo sem falar a mesma língua. E ele começa a aprender. Sexta-feira aprende a dirigir o Jeep por imitação. Essa é a imitação seletiva de Albert Bandura. No sistema fechado, no sistema totalitário fechado, que é o prisional, o custodiado pode aprender observando o comportamento do outro e vendo como o outro está fazendo. Existe uma experiência que 3 macacos com muita fome, num circo, uma escadinha para pegar a banana. Um deles vai, pega a banana, come e desce um bocado de banana. O outro vai, recebe esse que foi, os outros olharam, imitação seletiva de Albert Bandura. Olharam e viram, poxa, ele conseguiu comer a banana. Eu estou com fome, eu também quero banana, eu também vou pegar a banana. Ele vai também para pegar a banana. Só que no meio do caminho joga um jato de água fria enorme, ele fica tremendo de frio, cai no chão. Os outros já não vão mais. Aí, através da punição. O primeiro, que foi e teve sucesso, foi o reforço positivo. O segundo foi a punição. Sem precisar o comportamento governado por regras, mas através da imitação seletiva. Então, por último, ensinou o capitão de um navio que entendia palavras próximas do inglês, tais como: quando você gira esse botão, algo na carroça faz um barulho, mas não o gire a menos que o bastão com a bola em cima esteja reto. Skinner aqui traz em si o conceito de regras, dizendo que Crusoe podia descrever contingências e que estas se sustentam, pois são reforçadas pelo barulho do motor continuar, pelo carro se mover, acelerar, enfim. Por fim, o capitão aprende a dirigir, como afirmou Skinner. É mais rápido aprender por meio de regras do que por modelação, por modelagem, por contingências. No entanto, o comportamento de quem segue uma regra é diferente do comportamento de quem está exposto a contingências. Por exemplo, de acordo com Castanheira, o comportamento governado por regras é emitido de forma mais mecânica, estereotipada e rígida, enquanto que o modelado pelas contingências é mais variável, flexível, natural, coordenado e sutil. Na tradução do livro de Bauer, 2006-2008, o termo governado foi traduzido como controlado.
Doravante usaremos apenas o termo governado. Skinner, em 1969-1980, definiu regra como estímulo discriminativo, que descreve uma específica modelagem por contingência. A discussão acerca das expressões instrução e regra serão deixadas de lado, não sendo o foco do nosso estudo, mas muito importante a gente saber que serão utilizadas ambas indiscriminadamente, da mesma forma. Assim citou Matos em 2001. Conclusão: aquele custodiado que está no regime fechado totalitário, prisional, ele aprende, ele é modelado, ele já vem com condicionamento de fora do mundo. Lá ele aprende novos condicionamentos que se cristalizam em forma modelagem. Se ele voltar para o convívio social modelado daquela forma negativa, ele será de alta periculosidade e voltará a reincidir. Então fracassará o processo de ressocialização e reinserção social, porque essa reinserção social terá que ser positiva, com reforço positivo. Então precisa do custodiado fazer leituras, fazer cursos técnicos, cursos superiores, estimular bastante a leitura, com reforço positivo de recompensa de que ele poderá receber, através das suas leituras, dos seus estudos, uma diminuição do seu tempo no regime totalitário fechado, podendo voltar mais rápido ao convívio social. Lógico, bem condicionado, bem modelado, para ser um cidadão de bem, reinserido no meio social de forma positiva. E ele pode não só fazer isso no próprio sistema totalitário fechado, falando para outros custodiados, tendo comportamento que os outros possam ter a imitação seletiva, imitá-lo como exemplo, e também, quando ele estiver fora, retornar para fazer palestras, estímulos para que outros custodiados possam melhorar. Só assim nós vamos construir uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. E isto é ciência, não é nem de esquerda nem de direita, isso é ciência. Esse é o projeto meu: aumentar a leitura dos custodiados, aumentar as possibilidades dos custodiados fazerem cursos técnicos e superiores online, aumentar a transmissão do comportamento não verbal e o comportamento verbal para os demais custodiados, melhorando o nível desse sistema totalitário fechado, que é uma exceção, é a última ratio. Tanto é que nós temos hoje as medidas cautelares diversas da prisão. Por quê? Porque encarcerar alguém, colocar no sistema totalitário fechado, é a última razão de ser. Quando não há mais jeito, quando há algo muito forte que ele tenha cometido, porque corremos o risco de colocar um inocente passando esse sofrimento que não tem tamanho, e isso é muito ruim para a garantia de todos nós como cidadãos. Muito obrigado. Eu espero que dia 2 de outubro os senhores possam acreditar em mim, nesses projetos. Professor Martinez, 1569, deputado federal. Vote. Se estiver aqui na Bahia, vote diretamente. Se tiver outro estado, coloque na internet meus vídeos. Eu tenho propostas, não é proposta vazia. Estamos cansados desse pessoal de proposta vazia. Professor Martinez, deputado federal, 1569. Conto com o seu voto.